Bom dia, uma excelente manhã para todo mundo. Iniciando mais uma grande empreitada nessa cidade de Genebra, né? Partindo de Genebra, que o objetivo hoje é conhecer alguns lugares aqui na Suíça, algumas cidades. E a primeira cidade desse circuito vai ser a cidade de Vevey, que é uma cidade suíça que possui aí aproximadamente 16.300 habitantes. A viagem até Vevey vai ser feita de trem, partindo aqui da Gare Cornavin, na cidade de Genebra, que é a principal rede ferroviária local, e após 78 quilômetros de trem, nós vamos chegar nessa pequena cidade. Com aproximadamente aí 70 euros, é possível seguir uma rota de trem com paradas nas cidades e podendo retornar com esse mesmo bilhete para o trem seguinte que esteja seguindo aquela mesma rota, conhecendo assim outras cidades da região, desde que comprado essa rota final e o trecho, né, ele seja ponto a ponto. A ideia hoje é passar por Vevey, Lausanne, mas não vou descer em Lausanne, vamos descer em Montreux e ao final, o destino final vai ser Saint-Cergue, que é a região montanhosa e que está coberta de gelo. É importante deixar claro que este bilhete ele permite descer e subir no mesmo dia, desde que na mesma direção e que tenha validade para poder fazer aquele trecho, né? Havendo possibilidades de restrições de tempo no mesmo dia. Então é muito importante deixar bem claro na hora de comprar o seu bilhete o que você vai fazer. Se você vai fazer a rota direta, é um valor. Se você vai fazer esses trechos combinados, não é a diferença tão grande, mas que tem que estar no bilhete bem descrito, para evitar assim um contratempo quando for fazer a verificação do bilhete e ser multado, né? Cidade de Vevey, que é conhecida como a pérola da Riviera Suíça, e na antiguidade ela ela é chamada de Vivisco, e assim, onde ainda no segundo milênio antes de Cristo já havia assentamentos no local. Essa antiga localidade está repleta de museus, monumentos históricos remanescentes de sua antiga herança, e há ainda uma grande variedade de boutiques, artesãos, que podem ser encontrados nas ruas estreitas e pavimentadas, exibindo assim os seus produtos originais. E a vantagem de você viajar de dia, percorrendo essas regiões, é que você conhece um pouco mais da Suíça interiorana, e além disso você tem belas paisagens, um visual espetacular, e assim você pode, ao mesmo tempo que você está no trem, que é bem confortável, limpo, você usufrui desse ambiente, dessa tranquilidade. Ele faz nesse momento uma breve parada em Lausanne. Nós não vamos descer, como eu já havia dito, e ele vai prosseguir viagem para Vevey. Aproveitem aí para apreciar um pouco dessa bela paisagem.
E assim chegamos nessa charmosa cidade, conhecida por ser o lar, né, do famoso garfo gigante, ali no Lago Lemã, que também faz parte, como já havia dito, o Lago Lemã ele percorre praticamente boa parte da Suíça, ainda um pedaço da França. E esse Lago Lemã, como eu já havia dito, ele é o maior lago da Europa Ocidental. Mas essa cidade ela vai ter também a estátua do Charles Chaplin, em homenagem a esse artista que escolheu esse pequeno lugar para viver o resto dos seus últimos anos. Surgiu também nessa cidade a criação, a invenção do chocolate ao leite, criado por Daniel Peter em 1875, e com a ajuda de Henri Nestlé, que inclusive é pertencente à Nestlé, o Museu Alimentarium, que é o primeiro museu do mundo dedicado à nutrição e que está também na cidade de Vevey. Essa cidade que abriga a sede mundial da empresa internacional de alimentos e bebidas Nestlé, muito conhecida, e que foi fundada, né, por Henri Nestlé em 1867. Vamos prosseguir pela cidade, que já está vendo aí esses gelos já derretidos aí nas estradas, e que é uma paisagem, uma sensação muito interessante de você poder viver esse momento da viagem, né? Pegando aí uma parte mais gelada e sentindo esse gelo físico. E numa pequena caminhada daqui, a ideia é chegar lá no Lago Lemã, próximo ali da estátua do Charles Chaplin e também do garfo gigante, que é muito conhecido e muito fotografado. E é incrível você ver uma cidade de 16 mil habitantes possuir uma estrutura dessa, como pode ser visto. A sensação que você está numa cidade até maior, com uma estrutura de transporte público conectado, e as pessoas vivem a sua vida local com muita qualidade de vida. Inclusive, nessa cidade, existe um museu que é totalmente dedicado a Charles Chaplin, mas infelizmente ele estava fechado hoje no dia da visita e não foi possível fazer então essa visitação. Quem sabe fica para um outro momento. Eu que gosto de apreciar arte e gosto também de fazer visitas nesses lugares emblemáticos aí que tem um registro histórico. E em poucos minutos de caminhada aí, depois de descer da estação ferroviária, você já começa a observar essas paisagens que parecem cenários de filme. Não é à toa que todo mundo que visita aqui, né, que faz a visitação nessa cidade, tiram seus momentos para fazer centenas de fotografias no local, pois vale muito a pena. É um lugar agradável, é um lugar sossegado, seguro. E a gente está vendo aí essa fonte de água, como eu já havia dito, qualquer fonte que você deparar na Suíça, você pode encher a sua garrafa e beber, pois a água é potável. Tem uma preocupação muito grande com essa questão da organização, da limpeza, da qualidade da água, da qualidade das coisas, diferente do que a gente está muito acostumado. E assim que eu chegar bem próximo ali do Lago Lemã, vocês vão ter a oportunidade de olhar a claridade da água e aí vocês vão perceber por que esse local é muito procurado por turistas e por que muita gente gosta de passar ali na região da orla desse Lago Lemã que margeia a cidade de Vevey e conhecer um pouco disso tudo. Nesse dia também estava tendo essa feira, não sei se é comum ter todos os dias, mas onde você pode comprar frutos,
alimentações já prontas, e uma feira aí de alimentos diversos que já dá para começar amanhã comendo a comida local e degustando aí a culinária desse grupo de pessoas que residem ali na região. E enquanto eu faço essa caminhada, vocês comigo aí vão apreciando a bela cidade, um dia frio, mas um dia agradável. Agradável de percorrer esse lugar e ter a oportunidade de pisar em lugares diferentes, em lugares que eu nunca pensava em pisar um dia e sequer conheceria. A ideia é que a gente faça esse percurso e conheça um pouco mais sobre a história do garfo que está lá no Lago Lemã e a importância que Charles Chaplin teve, uma história curiosa que ocorreu após o seu falecimento. E assim a gente vai completar um pouco do nosso dia em Vevey. É de imaginar como deve ser o Natal nessas cidades menores, da França, da Suíça, da Itália, que tem uma história de centenas de anos e que o inverno, né, com esse gelo, com esse momento, deve no Natal, ali em dezembro, ter uma sensação e uma verdadeira imersão no espírito de Natal. A gente que acostuma desde a infância assistir filmes que remetiam aquele gelo, né, Papai Noel descendo, aquelas coisas de fantasia infantil. Mas agora observem a qualidade e a cor dessa água, desse Lago Lemã que está aí margeando a cidade de Veveiro. Você consegue observar o fundo da água e você vê o nível de educação. Nós passamos já por Genebra, rodando o Lago Lemã, e você não vê sujeira. As pessoas não sujam as suas águas, não consomem os alimentos e saem deteriorando de qualquer forma, porque é um espírito coletivo de preservação do lugar. E não é à toa, porque Charles Chaplin, né, escolheu esse lugar, com essa vista, com esse sossego. Ele que passou os últimos anos de vida, né? Ele que foi comediante, ator, passou esses anos finais na cidade e por essa razão que existe a estátua que o homenageia, nós vamos ver em seguida, mais adiante. E ele que, curiosamente, faleceu aos 88 anos de idade, na noite de Natal do ano de 1977. Na ocasião, né, ele estava acompanhado de sua esposa e de 8 dos seus 9 filhos, reunidos ali justamente para comemorar o Natal, quando ele faleceu dormindo. Um fato curioso é que 2 meses após a sua morte, o seu corpo foi furtado no cemitério que estava localizado ali em Vevey, cemitério Corsier-sur-Vevey, e isso ocorreu no dia 2 de março de 1978. E foi exigido aí um resgate de US$ 600 mil para a devolução do cadáver. A família certamente não fez o pagamento e, depois de investigações, a polícia local chegou em um cidadão polonês e um cidadão búlgaro que estavam em dificuldades financeiras e fizeram essa audácia. Seu corpo foi encontrado, né, 5 semanas depois, enterrado em um milharal próximo ali à casa da família e novamente sepultado. Porém, a família colocou uma camada de concreto de quase 2 metros de profundidade para evitar aí novas violações. E é uma sensação incrível a oportunidade de estar andando e caminhando por esse lugar. É uma paz, um sossego inigualável, incomparável com outros lugares que porventura tenha feito. Acredito que
pelo ambiente, pelo silêncio, e pelo lugar, pela limpeza, pela cidade. E, e caminhando aqui por esse pedaço de paraíso, né? Encontramos também a estátua de Mihai Eminescu, ele que viveu de 1850 até 1889 e é considerado o mais importante e conhecido poeta da literatura romena. E para alguns, né, ele é considerado como até o padrinho da língua romena moderna. Então há aí as homenagens nessa escultura, que tem o busto dele sobre livros, né? E, e é um país que tem uma cultura de leitura, e aí fizeram também essa homenagem a esse grande poeta. E neste mesmo lago nós temos também uma escultura de Nikolai Gogol, que é uma escultura de um pergaminho e pena feita em bronze, com retrato e assinatura de Gogol. E no verso há figuras dos livros desse escritor russo. E logo em seguida, a escultura mais famosa dessas que estão ali na região, todas elas são muito importantes, mas é a escultura de nada mais nada menos que Charles Chaplin, que viveu de 1889 até 1977, como eu já havia dito, faleceu nessa cidade no dia de Natal. E muitas pessoas aproveitam para fazer fotografias ao lado dessa escultura de Charles Chaplin, levar essa lembrança dele na cidade. E por último aí essa grande escultura, que é esse garfo gigante fincado aí no Lago Lemã. Essa escultura, né, que foi criada pelo escultor Jean-Pierre Zaugg em 1995 para celebrar aí os 10 anos do Museu de Alimentação Alimentário. E essa escultura ficaria instalada no local só de forma temporária. E ela que é uma obra, né, feita em aço inoxidável, tornando assim um símbolo permanente na cidade, após um abaixo-assinado dos moradores, e hoje é reconhecido como o maior garfo do mundo, ele que pesa 422 quilos e tem 7,9 metros de altura, estando também registrado no Guinness Book, que é o livro dos recordes. E logo em seguida, após o lago, passeio ali ao redor daquelas esculturas, aquela ambientação ali espetacular, várias fotografias, nós resolvemos fazer uma pequena caminhada pela cidade, pelas ruas, pelas vielas e conhecer um pouco dessa região, o que que existe ali além do Lago Lemã e conhecer um pouco dessa cultura local, pois a nossa passagem aqui era a primeira do dia. Nós vamos agora prosseguir para a cidade de Montreux. E esse retorno poderia ser feito de trem, pois o bilhete também fazia a transitação. Mas como a distância é de apenas 7 quilômetros, não ter que percorrer tudo para chegar até a ferrovia, né? Nós achamos melhor pegar um ônibus. E aí, em pouco tempo, nós desceríamos na cidade de Montreux, partindo de ônibus de Vevey para essa cidade, que é a cidade que Fred Mercury, que compunha a banda Queen, ele colocou como local de estúdio de onde ele fazia a gravação de várias músicas. Encerramos assim a visita a essa grande cidade. Não deu para visitar o Museu de Charles Chaplin nem o Museu Alimentário, que é o Museu da Nutrição, patrocinado pela Nestlé. Mas o pequeno momento, transitar por
orla que compõe o Lago Lemã de Vevey. Está registrado e é um momento ímpar da nossa viagem. Então, rumo agora a Montreux.